São José de Anchieta nasceu no dia 19 de março de 1534, por isso recebeu o nome de José, era dia de São José. Ele nasceu no mesmo ano em que Henrique VIII separava a Igreja da Inglaterra de Roma e no mesmo ano em que Santo Inácio de Loyola, que era primo de Anchieta, fundava a Companhia de Jesus em Paris. A infância dele foi na ilha de Tenerife, nas Canárias. Seus pais, seduzidos pela fama universitária de Coimbra, decidiram enviá-lo, ainda jovem, para Portugal. Ao chegar ao continente, ele encontrou uma Europa em convulsão. O século XVI foi marcado pelo fim da antiga unidade cristã. A Reforma Protestante deu origem a rupturas institucionais, disputas de autoridade e guerras religiosas. Em resposta, a Igreja se reorganizou em várias frentes para defender a ortodoxia da fé e expandir o cristianismo. É nesse contexto da Contra-Reforma que nasceu a Companhia de Jesus. Uma nova ordem missionária, fundada pelo primo de Anchieta, Santo Inácio de Loyola, e criada para levar a fé aos povos além-mar. Anchieta se destacava nos estudos e tudo indicava um futuro acadêmico promissor. Mas, enquanto crescia em inteligência e sabedoria, ele amadurecia outra decisão: servir à Igreja em meio àquela época tempestuosa. Segundo o padre Simão de Vasconcelos, em sua obra Vida do Venerável, Padre José de Anchieta, o jovem passava por um momento de profunda crise existencial e desejo de entrega religiosa. Diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele se ajoelhou e fez um voto perpétuo de castidade, decidindo abandonar o prestígio acadêmico para ingressar na Companhia de Jesus. Foi neste instante que ele teria ouvido uma voz interior, profetizando que ele seria o apóstolo de uma nova terra. Assim, em 1º de maio de 1551, com apenas 17 anos, ele iniciou sua jornada como noviço na ordem. A partir daquele instante, sua trajetória tomou um novo rumo. O prestígio de um futuro acadêmico foi deixado para trás, substituído por uma rotina de trabalhos humildes e exercícios espirituais, guiados por uma doutrina rigorosa. Contudo, em meio a essa entrega, o corpo de Anchieta falhou. Uma enfermidade se manifestou, deformando sua coluna e despertando o temor de se tornar inútil. Diante da fragilidade, ele entregou sua saúde à providência. Não demorou para que sua confiança e orações fossem recompensadas. O jovem enfermo, que poderia ter permanecido recolhido em Coimbra, foi convocado para uma missão e decidiu abraçá-la com fervor. Em 8 de maio de 1553, Anchieta embarcou na expedição do governador Duarte da Costa rumo ao Brasil. Sua história, que começou na periferia do Império, acabaria tocando o centro do Novo Mundo e transformando-o para sempre. Anchieta ancorou em Salvador em 13 de julho de 1553. Ali, o Novo Mundo se abriu diante de seus olhos. Para além das pequenas vilas e colônias que aos poucos se instalavam no litoral brasileiro, estendia-se o desconhecido. Por trás das paisagens virgens e exóticas, povos inteiros se ocultavam, e com eles suas religiões, suas superstições e seus costumes. O que estava diante de Anchieta e dos jesuítas era o encontro de mundos diferentes e uma oportunidade única: catequizar os indígenas e fazer desses povos discípulos de Cristo. Uma das experiências mais interessantes de São José de Anchieta é ele ter conseguido traduzir o Evangelho, que é carregado de uma série de elementos culturais, bíblicos, muito profundos para povos
que absolutamente não tinham a revelação divina dada nas Escrituras, na Sagrada Tradição. Imagina a grandiosa barreira existente aqui, o grande desafio que ele tinha. E eu acho que uma das coisas mais bonitas é justamente essa experiência. São José de Anchieta, ele se adequa àquele povo. Então, é como um pesquisador, né? O que o pesquisador faz antes de escrever a sua pesquisa? Ele faz um mapeamento daquilo que vai ser o campo de pesquisa dele, né? O campo onde ele vai lançar os olhos e escrever a sua tese, escrever aquilo que ele conseguiu colher. Então, São José de Anchieta, ele faz esse percurso, né? De chegar, analisar o contexto e, a partir dali, traçar as suas estratégias de catequização, né? As suas estratégias de dizer para aquelas pessoas quem é Jesus. Ele não veio aqui para fazer, sei lá, encontro cultural das diversas religiões. Ele veio aqui para mostrar a verdade do Evangelho. Ele não perdeu o tempo dele, né? Ele não ia deixar a vida dele, a casa dele, a cultura dele para chegar aqui e fazer um encontro cultural. Uma coisa que me faz lembrar é a carta de Pero Vaz de Caminha, da fundação do Brasil, digamos assim, né? Do descobrimento. As almas que nós temos aqui para salvar, ele documenta ali que era da vontade da corte, não só conquistar, porque é isso que a gente aprende na escola, conquistar ouro, roubar nosso ouro. Não, conquistar almas para Cristo. Ninguém atravessa o oceano somente para ganhar, talvez, alguma recompensa monetária, né? Então, algo muito maior movia aqueles homens e moveu São José de Anchieta. Aos 19 anos, no ano de 1553, ele chegava ao Brasil ainda como estudante. Então, o Padre Anchieta, que nós tanto amamos e o Brasil que deve tanto a ele, chegou aqui ainda como um estudante, como um seminarista, e nunca mais retornaria para a Europa. São José de Anchieta, ele veio cumprir a missão, não só que Deus deu a ele pessoalmente, mas que Deus deu à igreja, evangelizar. Dentre as diferentes tribos que habitavam as terras brasileiras, algumas praticavam o canibalismo, outras a feitiçaria. O ponto em comum nos relatos dos colonos da época era uma percepção ambígua em relação aos indígenas, que via neles um misto de coragem e de crueldade. Em contraste, os europeus que colonizavam o Novo Mundo traziam consigo a ambição de civilizar, conquistando e governando as novas terras e seus habitantes. Mas, em um lugar onde ainda não havia leis, nem homens para fazê-las valer, a maldade se revelava. Tanto no coração daqueles que conheciam a civilização, quanto daqueles que a desconheciam. Diante dessa tensão, o trabalho dos jesuítas não se resumia apenas à pregação. Eles se tornaram mediadores entre os colonos e os colonizados. E a Companhia de Jesus foi a grande defensora dos indígenas em território nacional. Os jesuítas estabeleciam que as reduções jesuíticas, onde estavam ali indígenas batizados, educados, ela deveria ter uma autonomia e deveria gozar da proteção da igreja e da coroa. E isso não atendia aos interesses dos colonos que queriam escravizar, que queriam utilizar a mão de obra indígena. Anchieta e os missionários que desembarcaram no Brasil não estavam apenas convertendo os nativos. Eles estavam formando uma nova nação e forjando os pilares da nossa própria história. Pouco tempo depois, em outubro de 1553, Anchieta deixou a Bahia e partiu em viagem rumo a São Vicente. Ali, encontrou o padre Manuel da Nóbrega, superior da primeira missão da Companhia de Jesus no Brasil. Nóbrega já havia fundado colégios, catequizado os indígenas e expandido a presença jesuítica pelo território. Foi sob sua orientação que Anchieta avançou a missão para o interior do Brasil, abrindo um caminho de catequese e de estrutura que ultrapassava o litoral. Em janeiro de 1554, os padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega
iniciaram a penosa subida da serra do litoral paulista, enfrentando um percurso extremamente desafiador. Nesse ambiente hostil, consolidaram-se os relatos sobre o domínio místico de Anchieta sobre a natureza. O padre José de Anchieta, andando pelo litoral de São Paulo, perdeu-se no meio da mata, estava procurando uma tribo e não se deu conta de que a tribo que ele procurava para evangelizar era uma tribo nômade. Ao chegar no local, haviam só os vestígios daquela tribo, eles já haviam levantado o acampamento e ido embora. E o padre Anchieta ficou um tanto quanto desorientado. E andando pela floresta e tentando encontrar um caminho de volta, se apresenta diante dele nada mais, nada menos que uma onça pronta a devorá-lo. E ele traça o sinal da cruz sobre a onça e dá à onça uma ordem. Você, criatura de Deus que conhece esse mato, me leve até onde estavam as pessoas que moravam aqui. E o animal obedece ao padre Anchieta. E o mais interessante é que, ao chegar onde a tribo havia se estabelecido, acompanhado de uma onça, isso assustou absurdamente toda a população, toda a tribo ali, e no fim das contas o padre Anchieta calmamente despediu a onça, mandando-a voltar para o meio do mato, que ela já tinha cumprido o trabalho dela e ele já estava entregue na tribo onde ele queria chegar. Obviamente, todos aqueles nativos quiseram ouvir esse homem a quem as onças obedeciam. Em 25 de janeiro de 1554, os jesuítas fundaram a Casa de São Paulo, em Piratininga, o pátio do colégio, onde celebraram a missa em um altar improvisado. A casa nasceu pequena e pobre, mas com o tempo, iria se tornar o marco e o núcleo da futura cidade. Logo no início, o trabalho missionário em Piratininga revelou-se desafiador. Segundo o historiador Celso Vieira, em sua obra biográfica sobre Anchieta, as mulheres nativas se mostravam mais dóceis à conversão, enquanto os homens eram mais resistentes, agressivos, desconfiados e presos a comportamentos condenados pela Igreja, como a poligamia, a feitiçaria e a antropofagia. Apesar disso, a estratégia central da missão jesuítica não era conquistar esses povos pelo combate direto aos seus costumes bárbaros, mas pela educação. E nessa estratégia, Anchieta revelou sua vocação e sua santidade. José de Anchieta aprendeu a língua tupi e trabalhou na organização da primeira gramática do idioma, facilitando seu uso como instrumento de comunicação e de catequese. Ao mesmo tempo, Anchieta levava a fé aos indígenas por meio da música, com ladainhas e cantigas, e do teatro, com peças que apresentavam os valores morais e a fé cristã. Por meio da arte e da educação, temas e doutrinas ganharam rosto, e os nativos passaram a compreender aquilo que antes lhes parecia incompreensível. Ele nos mostra que o método da catequese ele vai muito além de você pegar o catecismo e começar a ler os parágrafos e dizer que aquilo ali é assim, assim, assado. Não. A catequese ela é uma exposição de Jesus e da sua doutrina. Né? Então, São José de Anchieta, para apresentar Jesus, para quem nunca tinha ouvido falar nele, utilizou-se dos meios relacionados às circunstâncias em que aquelas pessoas estavam inseridas. E quando a gente olha para esse espaço que ele cria, a gente percebe que quanto mais alguém vai se tornando pessoa em contato com o Evangelho do Reino de Deus, mais esta pessoa tem a sua consciência iluminada daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Quando ouvimos a palavra santo, logo pensamos em seres perfeitos ou distantes da realidade. Na verdade, um santo é alguém que buscou ao máximo assemelhar-se a Jesus Cristo, agindo com uma coerência absoluta entre seus princípios e sua fé. E para que você conheça essas trajetórias de redenção e luz, a Brasil Paralelo lançou a série Vida dos Santos. Nela mergulhamos nas histórias de figuras como Joana d'Arc, Inácio de Loyola, Tomás de Aquino, João Batista e José de Anchieta. Pessoas que atravessaram séculos e ainda servem como bússola para a humanidade.
Para acessar e descobrir como essas vidas se tornaram dignas de serem imitadas, clique no link da descrição ou aponte a câmera do celular para o QR Code na tela. Desbloqueie esta série e todo o nosso catálogo religioso, que inclui produções como o documentário O Papa que Venceu o Comunismo, filmes Luta pela Fé, A História do Padre Stu e Paulo, Apóstolo de Cristo, cursos completos como Vida de Cristo e Entre Anjos e Demônios, além da primeira ficção original da BP, Oficina do Diabo. Sua assinatura é o que nos permite continuar contando essas histórias que elevam a alma e resgatam os bons valores. Torne-se um membro da Brasil Paralelo e garanta todas essas produções hoje mesmo.